Você vai fazer uma cirurgia no joelho. O médico ele explicou detalhadamente qual é o tipo de procedimento que ele vai utilizar? Se vai fazer, por exemplo, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Da onde ele vai tirar o enxerto? Ele vai colocar um parafuso bioabsorvível ou não? Ele vai precisar mexer em alguma outra estrutura como o menisco? O seu menisco, eu tive só uma lesão no menisco. A cirurgia ela é realmente necessária? Eu não posso optar só pelo tratamento conservador? Eu vou colocar uma prótese no joelho. Que tipo de prótese é essa? Quanto tempo eu vou ter que ficar afastado do meu trabalho, usando muletas? E quando que eu vou começar a fisioterapia? Bom, essas são dúvidas que todo paciente que tem uma indicação para fazer uma cirurgia no joelho acaba tendo. E é óbvio que a gente espera que o cirurgião tire essas dúvidas, até para dar uma segurança a mais para o paciente. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Alfama, eu sou fisioterapeuta, eu já trabalho com reabilitação há muito tempo. E por mais que pareça óbvio que os médicos têm que explicar tudo isso que eu falei, muitos deles acabam não explicando. É óbvio que existem excelentes médicos, excelentes cirurgiões que eu acabo trabalhando e indicando, mas é uma queixa muito comum dos pacientes que chegam no consultório pré-cirúrgicos ou pós-cirúrgicos, eles relatando que o médico não explicou muito bem como é que ia ser feito o procedimento, da onde que ele ia tirar o enxerto, que se daquela região que ele tirou um enxerto, por exemplo, eu crio uma nova lesão, porque eu tirei um pedaço de um tendão e eu vou ter uma nova lesão e eu tenho que ter uma atenção especial no processo de reabilitação. Então são dúvidas que, apesar de serem simples, a gente infelizmente ainda vê alguns médicos não explicando isso para os pacientes. E aí, claro, na reabilitação a gente vai fazer esse trabalho, essa educação que tem que ser feita. Então se você vai passar por algum tipo de procedimento cirúrgico do joelho ou tem já a indicação e está na dúvida ali, eu sugiro a pedir uma nova opinião de um outro médico ou fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar algumas coisas ou pelo menos o que você deve perguntar para o seu médico e sair da consulta sabendo o que vai acontecer. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que você vai precisar de fisioterapia independente do tipo de procedimento que você vai realizar. Qualquer cirurgia de joelho, ela acarreta com algumas alterações que eu vou explicar logo na sequência, que a fisioterapia ela vai ajudar muito nesse processo de reabilitação, principalmente inicial, e depois na orientação dos passos seguintes que a gente vai fazer ao longo de toda a reabilitação. E eu ainda vejo alguns médicos dizendo que o paciente não vai precisar de fisioterapia depois da cirurgia. E aí o paciente fica lá sofrendo desnecessariamente, sem saber muito bem o que fazer ou sem já adiantar vários processos, várias fases que iam demorar às vezes algumas semanas para ele ficar mais independente, ele pode reduzir esse tempo. Mesmo que o procedimento cirúrgico tenha sido perfeito, o quanto antes a gente iniciar o processo de fisioterapia, mais rápido a gente atinge uma independência do paciente. Porque, por exemplo, ele vai sair usando muletas e ele pode usar muletas durante algumas semanas ou poucas semanas. E isso vai depender da resposta muscular que ele vai ter. E eu vou explicar alguns processos biológicos e fisiológicos que vão acontecer só pelo fato do joelho estar inchado, e a gente pode reduzir isso com a fisioterapia, adiantando vários processos. É claro que tem que ser respeitado um tempo de cicatrização das estruturas que foram mexidas, e isso vai interferir no tempo total de tratamento, mas na fase inicial, a fase onde a gente gera já uma independência do paciente, ela é super importante e vai fazer toda a diferença lá no final também. Você sofreu uma lesão no joelho, tá com uma dor no joelho, teve um trauma no joelho, enfim. Quais são as principais perguntas, as questões que eu tenho que esclarecer antes do procedimento cirúrgico ou ali na consulta com o médico? A técnica cirúrgica. Que técnica cirúrgica que o médico vai utilizar? Por exemplo, eu vou fazer uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. O médico ele vai tirar o enxerto de qual região da perna? Ele vai tirar um pedacinho do tendão lá do posterior da perna ou vai ser, por exemplo, do tendão patelar? Tem alguns médicos que optam por um ou por outro, apesar de uma ser mais comum. Esse pedacinho de tendão que ele vai tirar, ele vai fazer uma abordagem
onde ele vai enrolar ele e vai colocar num túnel ósseo que ele, com o passar dos meses, vai sofrer um processo de ligamentarização e vai se tornar um ligamento. Ele vai prender isso com um parafuso bioabsorvível na maioria dos casos. Por que é importante vocês saberem disso? Porque depois no processo de reabilitação desse joelho, eu criei uma lesão nova. Eu tirei um pedaço de um tendão e eu vou ter, né, o fisioterapeuta, ele vai ter que dar uma atenção especial para isso. E é importante vocês saberem aonde foi tirado esse enxerto. Claro que o fisioterapeuta que está acostumado a trabalhar com isso, ao olhar o procedimento, né, ao olhar o joelho do paciente, ele consegue identificar isso, mas algumas vezes, dependendo do edema e etc., fica um pouquinho confuso. Então é importante o médico esclarecer isso e vocês mesmos, como pacientes, saberem que a partir daquele momento vocês têm que dar uma atenção especial para essa região, essa estrutura que sofreu uma microlesão, mas sim tem uma nova lesão. A necessidade da cirurgia. Eu tenho lá uma lesão de menisco. Eu realmente preciso do procedimento cirúrgico? Eu não posso optar só pelo tratamento conservador? Ou não, eu tenho um desgaste articular, né, uma degeneração. O médico oferece ali um procedimento onde ele vai fazer uma limpeza articular. Isso realmente é necessário? Eu não consigo eu não consigo melhorar os meus sintomas só com tratamento conservador, só com a fisioterapia, com reforço muscular bem orientado? A gente já sabe que pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos no joelho vão ter uma resposta de uma degeneração um pouco mais acentuada às vezes. E é importante a gente botar isso numa balança. Eu preciso passar pelo procedimento cirúrgico? Várias técnicas e abordagens dentro da fisioterapia podem ter um resultado muito melhor do que o procedimento cirúrgico, às vezes desnecessário. Eu vou fazer o procedimento cirúrgico, a minha dor no joelho, ela vai sumir? E aí se encaixa justamente com a pergunta anterior. O procedimento cirúrgico ele é necessário porque eu vou ter o resultado esperado ou não? Às vezes o médico ele não pode garantir que a dor vai sumir. Claro que a dor ela é multifatorial. Se eu tenho, por exemplo, uma dor no meu joelho, uma dor crônica no meu joelho, eu posso ter alguma estrutura no joelho que está causando uma sensibilidade, uma irritação, um processo inflamatório, e eu posso fazer uma cirurgia e realmente tirar ou melhorar essa estrutura, mas não quer dizer que eu não vou ainda ter dor no meu joelho, porque eu tenho dor crônica, e aí entra num outro aspecto de dor, onde tem alterações neurofisiológicas que podem ainda estar produzindo dor, mesmo com a estrutura, o joelho que a gente está falando, não ter mais nenhuma lesão. Então é super importante vocês perguntarem isso para o médico, ele tirar essas dúvidas com vocês, porque em algumas vezes vocês vão precisar sim de um procedimento cirúrgico e mesmo assim vão continuar com a dor, tem que fazer a fisioterapia pós-cirúrgica e talvez tenha que entrar com outro tipo de tratamento para a dor crônica, como por exemplo medicamentos específicos, mudança de hábitos e N outras situações. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre dor crônica e eu explico que o tratamento da dor crônica é um pouco diferenciado, né, simplesmente um sintoma que eu estou sentindo ali há 2, 3 semanas, que essa dor crônica ela pode evoluir para uma dor crônica de uma origem mais sistema nervoso central, onde daí o nosso cérebro ele já está acostumado, ele começou a se adaptar de uma forma não apropriada e provocar dor. Então, quando a gente fala de dor especificamente e dor crônica, o procedimento cirúrgico ele pode, como eu falei, ser uma solução para a gente corrigir uma estrutura, mas não quer dizer que você vai sair do bloco cirúrgico sem dor nenhuma. Aí vamos falar um pouquinho da reabilitação, né? A gente já fez o procedimento cirúrgico. O que é importante vocês saberem? Qualquer paciente que faz um procedimento cirúrgico no joelho, ele vai acontecer um edema na região articular ali do joelho, e esse edema, só pelo fato de ter um edema, nem o que foi feito no joelho, o próprio edema cria o que a gente chama de inibição artrogênica. O que é isso? Esse edema gera uma informação para o sistema nervoso que tem algo acontecendo ali. E
uma forma de defesa do corpo é não deixar a musculatura contrair de forma eficiente, porque ele não sabe o que está acontecendo. E essa falha na contração a gente chama de inibição, ou seja, ele não consegue produzir uma contração eficiente. Então acaba deixando o joelho mais instável. Então é aquela sensação do paciente que vai acordar da cirurgia, que parece que ele não tem força nenhuma na coxa, ele não consegue contrair. Ele vai olhar para a perna dele, às vezes ela já até está mais magrinha, com a musculatura menos definida, porque está acontecendo esse processo de inibição muscular, e quando é decorrente, né, de um edema articular, a gente chama de inibição artrogênica. Na reabilitação, na fisioterapia, a gente quer fazer com que esse edema intraarticular cesse, né, ou diminua o mais rápido possível. A gente vai estimular a musculatura com alguns estímulos de exercícios específicos, ou às vezes até mesmo a eletroterapia, para estimular essa contração muscular já o mais rápido possível, para justamente fazer aquele processo que eu falei, né, de independência do paciente, ele conseguir caminhar sem o auxílio da muleta, porque a musculatura dele está fazendo uma contração eficiente, protegendo o joelho. Esse próprio edema, ele também vai fazer uma limitação da amplitude de movimento. Eu não vou conseguir flexionar e nem estender o meu joelho muito. Quando a gente fala de cirurgia de joelho, aí claro, cada procedimento ele tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mas uma das primeiras objetivos dentro da fisioterapia é a gente conseguir ganhar a extensão completa do joelho, e o quanto antes a gente consegue fazer isso, também facilita o processo de marcha, de caminhada do paciente. O ganho da amplitude, às vezes, por exemplo, num ligamento cruzado, ele tem que respeitar ali algumas semaninhas, alguma coisa para a gente começar a fazer uma flexão maior. Mesmo assim, às vezes o paciente não consegue pela dor e pelo próprio edema. Então, o ganho da amplitude de movimento também é um dos objetivos principais no processo de reabilitação. E aí, nesse processo de reabilitação, vai depender, por exemplo, de cada procedimento, a gente tem que respeitar algumas fases, alguns tempos. Se eu falo de um ligamento cruzado anterior, o tempo total de recuperação ele pode variar ali de 5 meses e meio, 6 a 8 meses, dependendo do paciente, né? Se é um paciente mais jovem, mais velho, se tem um histórico de atividade física, se tem uma musculatura boa ou não. Mas o que acontece? Dentro da reabilitação do ligamento cruzado anterior, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aquela fase inicial, como eu falei, quanto antes a gente ganhar uma independência, só que logo na sequência o paciente ele começa a ganhar independência, ele fica mais confiante e ele começa, né, subir escada, descer escada e tal. Esse ligamento, esse tendão, lembra que eu falei que a gente usa um enxerto? Esse tendão ele ainda não se tornou ligamento. Então, na fase ali dos 3 meses, o paciente às vezes está sem dor, está caminhando bem pra caramba, e esse é um momento super importante do processo de reabilitação, porque é perigoso. O paciente ele se sente super confiante, ele já começa a abusar um pouquinho se ele não é bem orientado. E aí pode acontecer de ter uma nova lesão. Então, isso tem que ser passado para o paciente, para ele saber em que momento ele está e o que ele pode ou não pode fazer ainda. E é por isso que alguns médicos dizem para o paciente ficar mais tempo de muleta ou para eles não fazerem algum tipo de atividade ainda, porque eles têm receio que o paciente vá ultrapassar alguns limites. Esse processo, por exemplo, do ligamento, ele demora para terminar completamente, ele vai demorar em torno de 2 anos. Só que ali pelo 6º mês, o paciente já está voltando às atividades físicas dele de forma normal. Só que o processo de cicatrização, a remodelação desse tendão e ligamento, ela ainda está acontecendo. Se eu vou fazer uma cirurgia de menisco, onde eu só vou tirar um pedaço dele, isso já é muito mais tranquilo, muito mais rápido, eu não tenho que ter alguns cuidados, é simplesmente na fase inicial fazer com que a musculatura volte a se contrair, como eu falei, ele ganhe independência e a gente melhorar essa estabilidade. Aí logo na sequência, depois a gente vai iniciar um trabalho de reforço muscular um pouco mais intensivo e um trabalho de propriocepção, um trabalho de reflexos, onde a gente vai tentar equilibrar os músculos desse paciente, porque a gente, no processo de fisioterapia, a gente vai fazendo avaliações ao longo do período, e vai ter um momento que o paciente ele está já apto com amplitude de movimento, ele já tem ele tem uma independência praticamente total, a gente já começa a aumentar o volume de carga e aí a gente faz uma nova avaliação para ver se existe algum tipo de diferença na musculatura que a gente tem que equilibrar antes de dar a alta para esse paciente. Então a alta, ela tem que ser dada por um conjunto de profissionais.
No caso do joelho, é o médico e o fisioterapeuta. O médico que vai dar as condições clínicas e o tempo de recuperação total, e o fisioterapeuta que vai fazer essa avaliação biomecânica para saber se aquele paciente ele realmente está apto. Porque não adianta eu só fazer um teste ortopédico no consultório do médico e dizer, o joelho está estável, porque o ligamento está firme. Só que a musculatura não está respondendo legal, ele tem um déficit de contração muito diferente entre, por exemplo, os músculos de trás da coxa com os da frente da coxa. Isso tem que ser identificado, por exemplo, com um teste de dinamometria ou às vezes um teste manual, ali com o fisioterapeuta está acostumado a fazer, ele consegue fazer isso. Então, como eu falei, essa alta do paciente, ela vai se dar depois de passar por esses processos de avaliação, onde o médico e o fisioterapeuta vão ter a segurança que o joelho está estável, a musculatura está respondendo como ela tem que responder e o paciente vai receber a liberação para voltar para a atividade física dele com segurança. Como vocês perceberam, cada procedimento tem sua particularidade. Por isso que é importante vocês tirarem todas as dúvidas com o médico que vai realizar ele, até para se sentirem mais confiantes no procedimento, uma confiança no próprio médico que está fazendo isso com vocês e ficarem mais tranquilos com o que vai acontecer depois. Bom, e para você que ficou aí até o final do vídeo, se gostou do conteúdo, eu vou pedir para dar um joinha, compartilha ele com quem vai precisar passar por algum tipo de procedimento cirúrgico ou tem uma lesão no joelho. Isso me ajuda muito a divulgar esse material e até a próxima, pessoal. Valeu!